Modernidade reflexiva e sociedade de risco. Foi com essa temática que Leonardo Damasceno, professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, envolveu alunos de todos os cursos da FGF no auditório Beni Veras. Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo por esse convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Tínhamos já agendado há algum tempo, né? Estávamos tentando fazer dar certo e, finalmente, a gente conseguiu. Então, realmente, é muito prazeroso estar com vocês. Eu peço licença que vou falar como se fosse em uma aula, certo? Faz parte do hábitos, então vou usar aqui como se estivesse em aula, em vez de ficar numa posição mais formal, sentado, né? Também não preparei um PowerPoint porque gostaria justamente de levantar algumas reflexões que pudessem suscitar debate, né? Acho que o debate é muito importante, né? Então, vou fazer uma fala inicial para tentar problematizar algumas questões e depois a gente inicia um debate entre nós. Não vou falar hoje sobre temas que fazem parte da minha agenda como pesquisador. Ou seja, não vou falar sobre segurança pública, nem violência e criminalidade. Por quê? Porque eu gostaria de fazer uma fala mais abrangente sobre questões que dizem respeito à crise que está sendo vivenciada no mundo contemporâneo. Não vou sequer restringir ao caso brasileiro, né? Vou tentar ampliar e pensar alguns pontos do que seria a crise do mundo contemporâneo, em linhas gerais, porque, afinal, em qualquer área de atuação, é fundamental que possamos desenvolver uma visão global, uma perspectiva global sobre os processos, as estruturas e os acontecimentos, né, que determinam a nossa vida de modo local. O global e o local estão intrinsecamente conectados. O que acontece do ponto de vista global influencia a nossa vida cotidiana e influencia o nosso contexto local. Então, por isso que eu vou fazer uma fala para tentar estimular um debate a respeito de quais seriam os desafios da crise contemporânea, né? Principalmente essa crise que vem sendo aprofundada desde 2008, né? De 2008 para cá, né? 10 anos de uma crise que já estava conectada a um outro momento de crise. A própria ideia de crise a gente vai problematizar, relativizar, para a gente também não usar essa ideia como se fosse uma ideia qualquer. Então, assim, eu faço parte do Laboratório de Estudos da Violência, do LEV, da Universidade Federal, há 25 anos, né? Estou desde a fundação da equipe de pesquisa. Sou professor também de cursos de especialização voltados para profissionais da segurança pública. Portanto, já participei de vários cursos voltados para policiais militares, policiais civis e policiais federais e outras categorias de policiais. Portanto, essa digamos, é a dimensão onde eu concentro minhas pesquisas, né? E aí eu faço pesquisas no Nordeste do Brasil, mas também em alguns outros lugares para ter efeito comparativo, né? Como, por exemplo, na Colômbia, na Venezuela, e na França, nos Estados Unidos, no México, no Chile, tentando fazer comparações entre esses lugares e a situação brasileira. Pois bem,
Mas, como eu não vou falar disso, eu vou falar da crise da modernidade. Então, gostaria de iniciar tratando um pouco dessa palavra, essa palavra-chave, modernidade, né? O que é que significa modernidade? Porque sem essa palavra-chave fica muito difícil a gente conseguir se situar em relação a essa crise atual. Para que a gente possa ter um ponto de partida, gostaria de afirmar que vivemos tempos que são marcados, como diria o sociólogo Bauman, recentemente falecido, né? Tempos marcados por 3 Is. 3 Is, né? O primeiro I seria o I das incertezas. O I das incertezas. Tempos de incertezas. O segundo I seria o I da insegurança. Tempos de inseguranças, né? Incertezas e inseguranças. E o terceiro I seria de instabilidade. Portanto, nós estaríamos vivendo uma configuração social, cultural, política, econômica, marcada por esses 3 Is, por incertezas, inseguranças e instabilidades. E isso nos afeta profundamente, não apenas como indivíduos, como pessoas, indivíduos, como famílias, mas também nos afeta como uma coletividade mais ampla, como nação, como país, né? Como categorias profissionais, ocupacionais. Isso nos afeta de maneira ampla. Do ponto de vista, por exemplo, existencial, do ponto de vista do indivíduo, da pessoa, né? Até trazendo aí uma dimensão psicológica, pode-se dizer que essas incertezas, essas instabilidades, essas inseguranças, elas geram movimentos psicológicos em nós, em todos nós, de profunda ansiedade e angústia. Seriam as marcas do adoecimento contemporâneo, as marcas do adoecimento psíquico contemporâneo estariam ligadas justamente a essa questão das muitas ansiedades que são impulsionadas por esse cenário de incertezas, inseguranças e instabilidades. E também a angústia, né, que é um medo profundo de não ser capaz de superar essa situação, o medo de se tornar invisível, o medo de se tornar descartável, o medo de não ter lugar na sociedade, de você não ser acolhido e de não ter um lugar para você que seja reconhecido e que, portanto, possa gerar uma série de aspectos que poderíamos chamar de autoconfiança, né? Porque se a gente não tem lugar e o nosso lugar não é respeitado, não é considerado, não é reconhecido, esse lugar não reconhecido, ele nos coloca na invisibilidade e, nos casos dos indivíduos que vivem em situações de forte vulnerabilidade socioeconômica e também de vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade civil, de direitos, né, de privações que nós poderíamos chamar privações sociossimbólicas. Porque a privação aí não é apenas material, essa é a grande questão. Não se trata apenas das privações materiais clássicas, né, ligadas ao fenômeno da pobreza, por exemplo, que a extrema pobreza, que é a miséria, e a pobreza, que são fenômenos que, digamos, afetam negativamente tanto a coletividade como também
a todos os processos políticos e econômicos, né? Afinal, vocês viram no jornal, né, nos jornais de hoje, né, nos principais jornais, tanto que o Ceará e o Nordeste, né, tiveram um aumento de desigualdade, né? Houve um aumento da desigualdade. Apenas o Sudeste conseguiu diminuir um pouco a desigualdade, mas o Nordeste e o Ceará parece que é o terceiro, se eu não me engano. É o terceiro em desigualdade no Nordeste. Ou seja, a pobreza e a desigualdade, elas afetam negativamente a vida das pessoas, porque os indivíduos, na vida contemporânea, buscam, fundamentalmente, poder viver uma vida que possa ser considerada significativa. Aí não importa muito a gente definir aqui, mas o que é, então, Leonardo, uma vida significativa? A resposta seria muito diversa, seria muito plural, não há uma única resposta. Nós poderíamos aqui passar o microfone e vocês iriam responder muitas formas de ter uma vida significativa. Alguém poderia dizer, estar com meus amigos, poder encontrar com os meus amigos é algo muito significativo. Estar com a minha família, ou então fazer parte da minha igreja, ou a minha profissão. Enfim, a gente encontraria N respostas sobre isso, sobre o que é que faz a vida interessante, significativa, uma vida que merece, que vale a pena ser vivida, que nos motiva, né? Que mexe com o nosso desejo de viver. Então, a gente ia encontrar uma pluralidade de respostas. E isso já é uma lição para a gente, né? Que no mundo contemporâneo a gente precisa aprender a lidar com essa pluralidade de respostas. No mundo contemporâneo, quem não sabe lidar com a pluralidade de estilos de vida, com a pluralidade de caminhos, de busca, fica com muita dificuldade, né? Porque é preciso ter essa capacidade de entender que as relações são relações de diferença. E isso também gera ansiedade. Afinal, você tem que conviver com vários estilos de vida ao mesmo tempo, estilos de vida que possuem valores éticos, valores morais, valores políticos distintos, isso é muito difícil. Inclusive, isso pode levar a processos de mútua agressão. As pessoas podem se tornar agressivas umas com as outras porque elas possuem orientações distintas, sejam orientações políticas, orientações religiosas ou orientações de que tipo for. E isso tem gerado, inclusive, né, a gente acompanha no Brasil como isso tem gerado muita confusão e muita briga, inclusive entre as famílias, os amigos, né, as divergências que acabam envolvendo questões políticas, ideológicas, mas também religiosas, de gênero, de orientação sexual, sobre a própria questão da família, né? Porque a família ela entrou em crise, né? O modelo tradicional da família, desde 1950, ele vem num processo de crise. E aí você tem uma multiplicação de modelos de família, e isso também gera ansiedade. O que eu estou querendo dizer é isso, que essa situação de fragmentação, bora trabalhar com essa ideia, uma situação de fragmentação, né? A sensação de que a vida está fragmentada, de que se perdeu a noção do todo, de que que a gente perdeu o plano geral de qual é o sentido, seja coletivo, seja individual, que a gente quer seguir, né? Ou seja, como se houvesse uma crise de orientação mesmo. E essa fragmentação, ela é característica do que a gente chama de modernidade. A modernidade ela funciona como um processo de diferenciação, de individualização e também de fragmentação. Mas o que é isso que eu estou dizendo? Modernidade, modernidade, modernidade. Essa história da modernidade não é nem tanto um recorte temporal.
mesmo sabendo que existe um recorte temporal para isso, né, que é o início da Revolução Industrial, né, a decolagem do sistema econômico baseado numa economia industrial, que a gente pode identificar como sendo na década de 1780, a mesma década da Revolução Francesa. Ou seja, na mesma década da Revolução Francesa, né, 1780, Revolução Francesa 1789. Então, a gente tem aí uma dupla revolução que afetou todas as estruturas de vida da humanidade. A humanidade, até então, vivia da agricultura, portanto, a forma principal da riqueza era a propriedade da terra, né? E vivia da fé, vivia da experiência religiosa como sendo a principal forma de conhecimento, porque a religião é uma forma de conhecimento. Então, esses dois elementos eram os pilares da vida social humana, né? De um lado, a agricultura, portanto, a estrutura da riqueza estava toda concentrada na propriedade fundiária, na propriedade da terra, no modo como a propriedade da terra era distribuída, e também no direito ligado a isso, né? um direito consuetudinário ligado a essa questão da propriedade da terra. E, do outro lado, do ponto de vista espiritual, mental, cultural, a questão da religiosidade como sendo central. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, nessa década que eu já falei, e eu vou repetir várias vezes só para funcionar como memorização, 1780, essa década de 1780 vai mudar de tal modo a vida social humana que podemos afirmar, sem medo de errar, que houve um grande processo de desestruturação, de desterritorialização, de desmantelamento, de desencaixe. Aí a gente pode usar vários termos para falar desse processo de desenraizamento dos seres humanos, porque, afinal, os seres humanos viviam em comunidades locais, que eram comunidades baseadas no conhecimento interpessoal, onde as pessoas se conheciam pelo nome, né? E se conheciam pela família, pelo grupo de parentesco. As pessoas se conheciam pelo nome, por quem elas eram e pelo seu pertencimento familiar. Fulano do cicrano, né? Ou seja, era a maneira como as pessoas se reconheciam na comunidade local. Nessa comunidade, as pessoas nasciam, cresciam e morriam do mesmo modo como os seus pais e os seus avós. Então, a migração, ela existia, mas ela era muito mínima. A maioria da humanidade vivia na comunidade local, ali, naquela região onde nasceu, e ali casava, tinha filhos, e assim continuava, e nunca saía daquele lugar. Aquele lugar era um lugar de enraizamento da família, né? A família morava ali, juntamente com outras famílias, formando uma comunidade de famílias, uma vila, enfim, o que a gente chama de comunidade local. Portanto, a modernidade, ela é um processo de destruição desse estilo tradicional de vida. Ela é um processo de desestruturação desse modo tradicional de vida. Aí, fenômenos que vocês conhecem muito bem, porque já estudamos em várias ocasiões, né, o êxodo rural, as pessoas saindo do campo para as grandes cidades, a formação dos processos de favelização nas grandes cidades. A Europa era cheia de favelas, viu? A Europa, no século XIX, início do século XIX, né, na Inglaterra, era favela para todo lado. Era a maioria da população nas cidades britânicas vivia em situação de favelamento, né? Na mesma situação que a gente encontra aqui no Brasil.
Então, não muito diferente. Portanto, esses fenômenos que nós vivenciamos hoje na América Latina, no Brasil, já foram vivenciados pelos países que hoje são ricos, países que vivem numa situação mais confortável, mas que, neste momento, não estão tão confortáveis assim, como vocês sabem, né? A crise na sociedade norte-americana de 2008 para cá, ela está tão grave que já podemos falar de 40 milhões de pessoas em situação de pobreza, né? Lá nos Estados Unidos. 40 milhões de pessoas em situação de pobreza e uma classe média que está sendo destruída. Uma classe média, os economistas estão discutindo, esse é o ponto principal lá da discussão entre os economistas, né? Uma classe média que está sendo simplesmente esmagada, perdendo a sua condição de classe média. Famílias que eram de classe média há muito tempo e que viviam uma vida confortável de classe média e perdendo a condição, perdendo a qualidade de vida, perdendo emprego, portanto, as coisas não estão muito confortáveis. Ali em torno de quando a gente olha quando a gente está assistindo aquelas séries, né, tipo House of Cards, né, aí não tem ali em torno do Washington DC, ali no entorno ali da Casa Branca, né, ali é só favela. Ali é favela para todo lado. Um favelão enorme arrodeando a Casa Branca. A série mostra um pouco, né, quando o Francis, né, vai comer aquele sanduíche lá lá no lugar lá que tem um amigo dele que serve um sanduíche para ele, sei lá, uma linguiça, uma coisa que ele gosta de comer. Aí ele entra lá num bairro bem popular, mas ali é um lugar de muita miséria, de muita pobreza. Por exemplo, Nova York está com quase 1 milhão de pessoas vivendo sem teto, vivendo nas ruas, né? Tem também, dessas 40 milhões de pessoas que estão na pobreza nos Estados Unidos, em situação de pobreza, tem 4 milhões que estão na extrema pobreza, 4 milhões que estão vivendo de modo muito difícil, 10%. Né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente para enfatizar que a crise não é brasileira. É uma crise mundial, não é brasileira, é uma crise mundial. A Europa também, fazia tempo que a Europa não conhecia pobreza. Hoje você tem, né, o retorno do fenômeno da pobreza no coração da Europa, né, nos países mais ricos. Isso fez com que lá eles estejam relativamente sofrendo até mais do que a gente, relativamente falando. Por quê? Porque eles estavam acostumados, né? Já a gente tem uma resiliência, né? A gente tem uma resiliência com a situação, já tem várias formas de lidar, estratégias de lidar com as crises, né? Principalmente quem já passou pela economia de guerra da década de 80, né? Que aí a estagflação da década de 80, e a gente lembra como era que a gente lidava para sair dessa crise, né? Mas essa crise, ela é uma crise que vem acontecendo por etapas. Aí é isso que eu vou agora falar com vocês, um pouco da historicidade dessa crise, da história dessa crise. Tem um primeiro momento, que é esse momento que eu acabei de falar para vocês, que é o momento que é o início do sistema econômico moderno, da decolagem do sistema econômico moderno, como dizem os economistas, que é 1780. Aí, de 1780 até 1850, é o primeiro momento da Revolução Industrial, né? E também um momento muito conturbado, né? Muitas revoluções políticas. E é o momento também que surgem as ideologias, né? Que surgem os conflitos ideológicos. Todas essas ideologias que ainda hoje as pessoas se matam por elas, né? Elas nascem nesse momento. Todas as ideologias que geram conflitos políticos no mundo moderno nascem nesse momento, né? O liberalismo, o republicanismo, o socialismo, o comunismo e todas as outras formas de ideologia. Portanto, esse conflito de ideologias ele não é novo.
inclusive as ciências sociais, e quando eu falo de ciências sociais, eu falo de uma maneira ampla, incluindo o direito, né, como ciência social aplicada, né, mas as ciências sociais, né, a economia, a geografia cultural, a demografia, a estatística social, a ciência política, a antropologia, sociologia, né, e também o pensamento filosófico em torno dessas questões que a gente vem, tiveram que lidar com o sentido dessa crise. Construir uma interpretação, uma compreensão e também uma explicação para que a gente possa se situar e entender essa crise, né? Para a gente ter visão global a respeito dessa situação. Porque, se a gente não tem a visão global, a gente é pego de surpresa. A gente é pego de surpresa. Afinal, por exemplo, em 2008, de 2008 para 2012, aquele processo de ostentação no Brasil pelo consumo. Vocês lembram? Um consumismo exacerbado dentro de um processo de ostentação pelo consumo, todo mundo fazendo selfie em restaurante, selfie viajando, selfie não sei das quantas, sempre assim, mostrando sua capacidade de consumo, né? Só que os economistas, naquele momento, já estavam discutindo a insustentabilidade daquele processo. Já estavam. Então, se as pessoas, os indivíduos que estavam minimamente acompanhando a discussão dos economistas e também dos sociólogos e dos cientistas políticos já poderiam ter um comportamento mais previdente, né? Um comportamento já de mais cuidado em relação ao que viria a acontecer. Porque não foi de todo uma novidade assim, o processo de quebrar o processo de consumo subvencionado como tinha naquele período. Isso aí já tinha mostrado uma certa insustentabilidade do ponto de vista das bases econômicas. É isso que eu estou falando. Quando a gente tem a visão global, a gente consegue se posicionar melhor, a gente consegue se situar melhor diante dos desafios, primeiro, do diagnóstico, né, do que está acontecendo, do que é que está se passando, conseguir entender o que é que está se passando, e também dos desafios, do que é que se pode fazer, tanto do ponto de vista individual, ou das famílias, mas também do ponto de vista da ação coletiva mais ampla, né, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da construção de alternativas que não sejam apenas individuais ou das famílias, mas de alternativas que sejam políticas, né? Ou seja, que elas são públicas, dizem respeito à vida coletiva como um todo, e não apenas uma responsabilidade dos indivíduos ou das famílias. Porque, não sei se vocês perceberam, mas o momento atual é um momento onde os indivíduos somos todos cobrados que devemos nos dedicar bastante para uma realização social, mas, ao mesmo tempo, qualquer falha, qualquer erro, qualquer fracasso, entre aspas, se torna algo que é uma responsabilização individual. Se torna algo que é um problema do indivíduo. Foi o indivíduo que não fez como deveria, não agiu como deveria ter agido. Então, a carga de pressão hoje, do ponto de vista da responsabilidade individual, ela aumentou consideravelmente. E aí a gente entra no título da fala de hoje, no título da palestra de hoje, que é Modernização Reflexiva e Sociedade de Risco. É o título da fala de hoje. Modernização Reflexiva e Sociedade de Risco. Aí a gente entra no primeiro ponto, essa questão da modernização reflexiva.
Nós vivemos hoje num tipo de sociedade que a exigência de reflexividade, ela aumentou. Ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque a modernidade anterior, a modernidade que a gente pode chamar de modernidade ortodoxa, ela era baseada em quê? Ela era baseada no industrialismo. Ela era uma modernidade industrial. Ela era uma modernidade fordista. Fordista, industrial. A sociedade era organizada como as organizações, na forma piramidal, né? Você tinha o topo onde você tinha um pequeno número de indivíduos que tomavam decisões, e você tinha na base, né, uma maioria que apenas executava, apenas cumpria ordens e executava. Ah, Leonardo, isso não desapareceu, não. Não desapareceu, não. Essas organizações elas ainda existem. Não é isso. Eu não estou dizendo que elas desapareceram, né? Quais foram essas organizações que nós podemos chamar de organizações modernas, que foram as primeiras e que se transformaram no próprio paradigma para a modernidade industrial? Primeiro, o exército, né? O exército moderno. O exército moderno, formado inicialmente, no caso ocidental, né, na história ocidental, formado inicialmente na França e na Alemanha, né? Esses dois exércitos, o francês e o alemão, foram paradigmáticos. Os militares modernos, eles foram os primeiros gestores de espaços coletivos, juntamente com os médicos. Então, os militares e os médicos, né? Os quartéis e os hospitais. Os quartéis e os hospitais foram dois tipos de organizações que ofereceram o próprio modelo paradigmático para todas as outras organizações da vida moderna. A partir dos princípios de hierarquia, disciplina, de eficácia, eficiência, de cálculo racional, de contabilidade racional, enfim, de tudo aquilo que caracteriza o funcionamento de uma organização moderna, né? Esses princípios eles foram se disseminando, e esse modelo foi por isso que, na sociedade moderna, nessa primeira modernidade, que eu estou chamando de modernidade ortodoxa, modernidade industrial, modernidade fordista, essa modernidade que foi a primeira modernidade, as organizações todas se pareciam. Então, você saía da escola, aí a escola se parecia com o hospital. E o hospital se parecia com o quartel. O quartel se parecia com o museu. Ou seja, as organizações elas eram todas parecidas, porque elas seguiam os mesmos princípios de hierarquia e disciplina. As universidades também, as faculdades, elas também passaram a funcionar de acordo com esses princípios da organização moderna. Aquela universidade histórica que vinha lá da Idade Média, que tinha sido fundada a partir da influência dos professores árabes que migraram para Portugal, para a Espanha e depois para a França, e trouxeram a ideia de universidade que tinha sido perdida, a ideia que tinha sido perdida na Europa, tinham perdido a ideia de universidade, e foi o mundo árabe, o mundo islâmico, quem trouxe de volta para a Europa a ideia de universidade, isso há muito tempo. Mas essa universidade é a universidade antiga, a universidade medieval, aquela universidade histórica. A universidade moderna ela já segue essa nova tendência, que é o caso paradigmático é a Alemanha, né? A Alemanha está sempre na vanguarda, tanto do exército como da medicina social alemã, né? A medicina social alemã ela é revolucionária, né? Eles criam os primeiros padrões sanitaristas, né? de política sanitária e de política pública no setor de saúde. E também eles foram vanguarda também no exército e foram vanguarda na universidade.
Porque aí eles criaram uma reforma da universidade, que teve um primeiro momento, que foi no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, e depois um segundo momento, já no final do século XIX, depois da unificação da Alemanha, né? Porque a Alemanha e a Itália se unificaram por último, né? Foram os últimos estados a se unificar. Então, eles foram retardatários no sentido da unificação do ponto de vista do Estado político. Essa modernidade, ela antiga, ortodoxa, ela massificava, ela homogeneizava, ela tratava o indivíduo, era parte de uma massa, né? O indivíduo, portanto, de certo modo, era desindividualizado. Houve uma certa desindividualização, uma perda da individualidade, porque as organizações elas eram como no filme do Charlie Chaplin, lá dos tempos modernos, né? O Charlie Chaplin, lá, o Carlito sendo engolido pela máquina dentro da fábrica, se tornando uma peça da própria fábrica, né? Quem não viu, precisa ver. É fácil de achar na internet. Só botar assim, tempos modernos, Charlie Chaplin, aí vocês assistem esse vídeo, que é um vídeo muito legal, mostrando o homem sendo engolido pela máquina. Então, essa modernidade ela era massificadora, homogeneizadora. E ela era muito competitiva. Muito competitiva. As empresas capitalistas, por exemplo, as empresas elas eram... tem um economista que diz que a empresa é uma máquina de destruição criativa, né? Uma máquina de destruição criativa. Destrói para criar mais riqueza. Precisa destruir para poder transformar em riqueza. E que essa competição ela era muito desenfreada, era uma competição muito forte. Então, a economia era uma economia extremamente desregulamentada e competitiva, né? Isso gerou um processo de acumulação de capitais que jamais tinha acontecido antes na história da humanidade, né? Um processo inédito de acumulação de capitais. O período, por exemplo, que vai de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, 1914, né? Que é quando termina o século XIX, né? O século XIX ele não termina em 1900, ele termina lá na Primeira Guerra Mundial. E o século XX começa a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, esse processo de acumulação de riquezas, ele foi tão forte, foi tão intenso, que gerou um processo extremamente paradoxal. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, havia capital disponível. Muito capital disponível e também havia muita força de trabalho disponível. O sistema econômico não conseguia absorver a sua própria riqueza que tinha gerado, né? Isso vai desembocar lá naquela crise da quebra da Bolsa de Valores, né, de 1929, que foi uma quebradeira geral. A Bolsa de Nova York quebra e quebra o mundo todo, praticamente, com essa quebradeira, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o sistema econômico muda. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, 1935, né, o Hitler já tinha sido eleito, né, primeiro-ministro em 1933. Então já estava lá eleito na Alemanha. Mas aí, em 1935, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra vai começar lá em 1939, inicia-se um novo processo de crescimento econômico, mais
surpreendente do que o anterior. E esse processo de crescimento econômico, que ficou conhecido como 40 anos, os 40 anos dourados da economia, que foi de 1935 até 1975, um período de 40 anos. Ué, Leonardo, quer dizer... Mas a Segunda Guerra Mundial não atrapalhou isso, não? Pelo contrário. A Segunda Guerra Mundial favoreceu o processo de crescimento econômico. A Segunda Guerra Mundial, com toda a destruição humana que ela produziu, genocídio, extermínio, com todo o sofrimento e toda a dor que ela produziu nas populações, principalmente as crianças, as mulheres e os idosos, né, que vocês sabem que são os que mais sofrem numa guerra, são crianças, mulheres e idosos, são os que mais são massacrados na guerra, né? Pois essas populações sendo destruídas, se destruindo, sendo exterminadas, né? O nazismo e o stalinismo fazendo massacres inteiros de populações, ou seja, tanto Hitler como Stalin promovendo regimes totalitários, regimes extremamente violentos, né? e brutais, e o crescimento econômico a 1000. A economia a 1000, crescendo sem parar, nesses 40 anos, de 1935 até 1975. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem que a Revolução Industrial Brasileira, né, ela foi só no século XX. Né? A nossa Revolução Industrial ela foi toda de uma vez, ela ocorreu queimando etapas. Né? Foi de 1930, com a Revolução de 30, né, com Getúlio, e vai até 1970, com o milagre brasileiro da ditadura civil-militar. Né? Ou seja, então, de 1930 até o Delfim Neto, até o milagre econômico. É o período da industrialização brasileira, né? O chamado modelo de substituição de importações, que gerou todo o processo de construção da sociedade nacional e da integração da sociedade brasileira, a passagem de uma sociedade eminentemente rural, agrária, para uma sociedade urbana, industrial. O ponto de viragem foi a década de 1950. Né? 1950 é o momento em que o Brasil muda. Né? O Brasil muda e a população brasileira passa a ser majoritariamente urbana. Deixa de ser predominantemente rural, como era antes de 1950. Então, 1950 foi uma década de muita mudança no Brasil e no mundo. Mas lá nos países do primeiro mundo, lá nos países desenvolvidos, a situação ela foi ainda bem diferente da nossa. Porque o que é que acontece? De 1950 até 1970, um período aí de 20 anos, a população de alguns países, que eu vou citar já já os nomes, viveu uma situação de conforto material sem precedentes na história humana. Só para vocês terem uma ideia, o desemprego era 0. Desemprego 0. Taxa de homicídio 0. Dá para entender isso? Ué, é possível? É sim. É porque nós estamos tão mergulhados no nosso contexto, no nosso quadrado aqui, que a gente acha que não é possível, mas é. Uma sociedade com taxa de homicídio 0, com taxa de desemprego 0. Não é utopia. Não é utopia. Né? Seria utopia se a gente não tivesse como comprovar historicamente que sociedades já vivenciaram essa situação. E como já houve, por exemplo, esse período, que é o período de 20 anos, de 1950 até 1970,
é um período onde alguns países, mas aí, alguns países, a gente conta nos dedos quais eram esses países. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Itália, a Itália do Norte, a Itália do Sul era pobre, a Itália do Norte, Itália, Espanha e aqueles lá de cima, né? Finlândia, Noruega, Suécia, os nórdicos e também o Japão. E o Japão, fora da Europa, no Extremo Oriente, né? Esses que eu citei viveram, por exemplo, então, uma sociedade que era, em primeiro lugar, uma sociedade de efetiva garantia de direitos constitucionais. Imagina isso para a gente, né? Para a gente é praticamente uma utopia, né? Aquela ideia de que não há uma Constituição sem garantias não é uma Constituição? Então, era um período onde havia uma efetiva garantia das normas jurídicas superiores e constitucionais. Havia também um efetivo modelo de serviço público republicano, que é o serviço público republicano com seu princípio de universalidade, né? De gratuidade e universalidade, né? No que tange aos direitos sociais mais importantes, moradia, saúde, educação, né? Alimentação. Portanto, isso era garantido, tanto do ponto de vista constitucional, como efetivamente da eficiência e da eficácia das políticas públicas do serviço, do modelo republicano de serviço público, que ele era efetivo, formava o que se chamava de Estado do bem-estar social. Esse Estado do bem-estar social, portanto, ele era um Estado que era, do ponto de vista econômico, ele era keynesiano, né? E, do ponto de vista político, jurídico, ele era um Estado um Estado provedor, um Estado provedor, um Estado provedor, um Estado de proteção social, um Estado de garantias de direitos, de proteção de acessos, de garantidor dos acessos, etc. E aconteceu apenas nesses países, certo? A América Latina estava fora e praticamente todo o restante do globo estava fora dessa situação. Ocorre que, a partir de 1973, que é quando ocorre a crise do petróleo, e o sistema financeiro internacional ele deixa de ser baseado no lastro-ouro e passa a funcionar em termos de petrodólares, né? O petróleo passa a ser a moeda financeira internacional e há uma mudança considerável da economia. A partir de 1973 e a partir de 1975 é o momento em que a União Soviética começa a ruir. Vai cair mesmo em 1989, com a queda do Muro de Berlim, mas a queda começou aí, nesse momento em que a União Soviética cometeu uma decisão extremamente equivocada de sair do seu fechamento econômico, como eles estavam fechados, sem interagir com ninguém, e resolveram interagir. Na hora que eles resolveram interagir, eles descobrem que eles tinham um sistema econômico totalmente incompetente, ineficiente para interagir com o sistema econômico mundial. Eles não tinham condições de interagir, e aí eles começam a cair, começam a ruir. E essa queda começa lá na década de 70 e vai se efetivar
na queda do Muro de Berlim, em 1989. Mas aí, o que foi que aconteceu? A partir de 1970, surge uma nova economia. Não é que a velha economia tenha desaparecido, não. Ela continua aí, até hoje. Ela não desaparece, mas surge uma nova economia. Essa nova economia é uma economia que está ligada a uma revolução que é, ao mesmo tempo, uma revolução da microeletrônica e uma revolução ligada às novas tecnologias de comunicação e informação. Por isso que vários autores na sociologia, como Manuel Castells, por exemplo, eles falam de sociedade em rede, o surgimento de uma sociedade em rede, né? O surgimento de uma sociedade informacionalista, uma sociedade do conhecimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a mente humana, principalmente na forma de conhecimento científico e tecnológico, a mente humana, pela primeira vez, se torna uma força diretamente econômica, se torna a força principal de movimento das relações econômicas, né? O trabalho que mais gera riqueza deixa de ser o trabalho que produz bens materiais e passa a ser um outro tipo de trabalho, um trabalho que produz bens imateriais, bens informacionais. O capital passa a ser principalmente um capital informacional, um capital de conhecimento, know-how. Isso vai afetar de uma maneira profunda o próprio âmbito das organizações modernas, porque essas organizações que antes funcionavam no sistema do industrialismo, agora vão ter que funcionar no sistema do informacionalismo, fazendo das novas tecnologias de comunicação e informação a essência do próprio processo organizacional. As próprias organizações mudam, elas perdem aquele caráter piramidal, né, e elas passam a atuar na forma de redes. A própria empresa muda, ela deixa de ser uma empresa no sentido tradicional e passa a ser uma empresa em rede. E são essas as empresas em redes, e principalmente as alianças entre as empresas em redes de todo o mundo, que vão movimentar a nova economia. Basta pensar, por exemplo, no modo como a Alemanha e Japão, na década de 1970, ultrapassam os Estados Unidos em termos de riqueza econômica, se somados. A Alemanha sozinha, não. O Japão sozinho, não. Mas a Alemanha mais Japão superam a riqueza econômica norte-americana a partir de 1970. Não é à toa que, do ponto de vista geopolítico, né, do ponto de vista aí das relações geopolíticas, as aproximações entre a Alemanha e Japão são tão temidas, né, pelos governos euro-americanos, principalmente pelos governos anglo-americanos, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Afinal, envolve aí uma continuidade do que já aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha e o Japão se aliaram, né? Então, quais são, então, as novas características? Do ponto de vista individual e profissional nosso, quais são as novas características dessa situação? As novas características, elas, para finalizar e abrir para o debate, elas dizem assim: se antes, no sistema anterior, industrial, a mão de obra, a força de trabalho, ela tinha que ser disciplinada e homogênea, uniformizada, né? Basicamente isso, uniformizada, com movimentos sincronizados, repetitivos, e tendo uma cúpula que decide e a base apenas executa. Esse modelo, se esse modelo ele deixa de ser o modelo principal, surge um novo modelo que passa
pela supervalorização do capital educacional. Do capital educacional do indivíduo e das famílias. Várias teorias são criadas para pensar isso, né? As chamadas teorias do capital humano. Tem várias versões da teoria do capital humano. Por exemplo, na Escola Econômica de Chicago, lá do Milton Friedman e do Gary Becker, que é o discípulo dele, ambos ganharam o Prêmio Nobel de Economia, né? Eles criaram uma versão da teoria do capital humano que é baseada na ideia de que o desafio das famílias não é mais transmitir patrimônio, mas transmitir capital educacional. Que a transmissão é a transmissão do capital educacional, porque sem capital educacional você vai manter a população numa situação de baixo acúmulo de capital educacional, e o grande desafio, portanto, seria fazer essa alteração. O Banco Mundial, por exemplo, o Banco Mundial usa essa teoria nos seus documentos, nos seus relatórios, nas suas metodologias, né? Faz usos desse tipo de raciocínio, inclusive fazendo relatórios sobre educação na América Latina, sobre a relação entre educação infantil fundamental e educação média superior, e como é que deve... Enfim, tem uma série de intervenções sobre isso. Só que o problema é o seguinte: ninguém tem mais garantia de emprego. Hoje, nos Estados Unidos, um jovem, em média, ele muda 11 vezes. Em média, muda 11 vezes de empresa. O trabalho não é mais numa estrutura de carreira, né? O trabalho é por projeto. Você atua nas empresas a partir dos projetos, que envolvem trabalhos de equipe. Então, você tem que saber trabalhar em equipe. Portanto, se no modelo anterior, um jovem de 18 anos, ele ou ela entrava na Fiat, isso lá na década de 1950, entrava na Fiat, entrava na Renault, né? Entrava numa dessas empresas, tinha estabilidade, tinha plano de carreira, se aposentava na empresa e o salário de aposentadoria era integral. Então, na Fiat tinha salário de aposentado integral. Ou seja, os aposentados da Fiat viviam viajando com suas famílias, eram pessoas que viviam, famílias em situação super confortável, da Renault, Citroën, só para citar os mais conhecidos. Ao entrar na empresa, sabia que ia passar a vida toda na empresa, ia sair aposentado, e tinha garantia, as taxas de desemprego baixíssimas, ou no zero, portanto, era uma situação extremamente que envolvia certeza, segurança e estabilidade. E aí, com o novo modelo, com a nova economia, isso desaba. Isso tudo desaba, e aí você vai ter uma desregulamentação, né, uma desregulamentação generalizada, e você vai ter dinâmicas que são cada vez mais baseadas numa falta de compromisso e, portanto, de confiança. Então, a crise passa pela questão da confiança. Por isso que o segundo tema da fala de hoje é sociedade de risco, né? Porque a sociedade ela se tornou uma sociedade de risco. Os riscos eles afetam todas as ações individuais e coletivas. A gestão do risco passou a ser a questão central. Até as famílias têm que aprender a fazer a gestão do risco.
E é por isso que isso gera o que eu falei no início, né? Ansiedade e angústia, porque gera, contraria toda a teoria da motivação humana, porque a teoria da motivação humana, ela trabalha com a ideia de que os seres humanos estão buscando certezas, estão buscando novas experiências, estão buscando identidade, estão buscando reconhecimento, estão buscando uma vida que possa ser considerada uma boa vida, viver uma vida que seja considerada uma boa vida. O que é boa vida? Aí a resposta é múltipla. Tem várias respostas para o que é uma boa vida, mas a busca é para você ter uma boa vida. Mas essa busca, ela é uma busca que está extremamente limitada por condições que são de incerteza, insegurança e instabilidade, gerando, portanto, uma espécie de curto-circuito nas expectativas humanas de realização. Os seres humanos querem se realizar, mas todo o cenário está montado para não permitir que essas expectativas se realizem no longo e médio prazo, que sejam sempre realizações circunstanciais, temporárias. A ameaça de ser descartado, de ser posto numa situação fora do jogo, ela é uma ameaça que atinge a todos. Então, cria uma situação extremamente opressora, né? Do ponto de vista existencial. Você está ali sob a pressão de que você pode ser tirado do mapa, que você pode ser tirado do jogo, que podem tirar você da condição de fazer parte do jogo, né? Isso é extremamente delicado e nos exige uma série de reflexões éticas, né, sobre se é esse tipo de modelo que a gente vai querer alimentar para as novas gerações, né? Então, é isso, para a gente poder ter um momento de debate, né? Foi muito interessante porque ele fez uma contextualização histórica, fez uma abordagem no que é possível nesse tempo curto, de aprofundamento dos pensamentos filosóficos, de geopolítica e principalmente da evolução dos sistemas econômicos e dos regimes de governo. Tudo na perspectiva de criar uma condição favorável à felicidade humana. Essa questão da redução dos riscos, ela se torna uma questão central, né? A gente pode chamar isso de uma gestão dos riscos. É como se não fosse possível a gente estar no controle total. É preciso assumir essa limitação. Não há como você ter um controle total das situações, nem da própria vida, nem da própria existência. Assumir isso já é um ato, assim, digamos, inicial. Tem que ter uma certa humildade, né? De que você não pode controlar tudo. Aí, a partir daí, começar a tentar evitar riscos que são mais danosos e permanentes, né? Seja a saúde, seja as relações, a qualidade das relações humanas, né? Eu acho que esse ponto é o principal, é conseguir reduzir o risco de adentrar em relações que são negativas, né? São tóxicas, né? Como as pessoas dizem, né? Eu acho que isso já é um grande passo, né? É um pequeno grande passo. Hoje nós vivemos uma modernidade líquida, como ele falou. Tudo é temporário, tudo é passageiro, as instituições também são passageiras, as relações elas têm fluidez, então tudo hoje é efêmero. Então nós precisamos discutir ideias, nós precisamos discutir conceitos e o direito ele abre essa oportunidade para nós, já que nós vamos atuar como reparadores do direito.